Fala, turma! Muito bom dia, boa noite, boa tarde, não importa o horário que você está assistindo esse programa. Estamos aqui em mais um Mobcast e hoje é especial. Hoje o Mobcasts Heróis tem um super-herói que é um grande amigo. Um amigo antigo que eu tenho e é muito legal a gente fazer esse programa com os amigos, né? Muito mais divertido. E esse amigo tem uma história muito legal. Ele é um empreendedor que inspira pessoas não só com o trabalho dele, mas também com as atribuições que ele passou a construir. Porque ele viu, poxa, construir algo bacana, mas eu quero compartilhar isso. E hoje ele vai compartilhar com você aí, portanto você não pode perder o seu Mobcast agora! É isso aí, turma! Estou aqui com Paulo Bom Tempo. Ele é CEO de um grupo de concessionárias. Ele é influencer, tem um canal no YouTube com várias dicas bacanérrimas. Ele é palestrante. Ele tem cursos que você pode adquirir, cursos bacanérrimos para você fazer negócio, para você aprender sobre esse setor. Mas hoje ele está aqui para nós, para nos ensinar. Paulinho, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Eu que tenho que agradecer, estou realmente lisonjeado pelo convite do amigo, do empresário, do homem de sucesso, dessa história maravilhosa. Bom dia, boa tarde, boa noite, entendeu? Espero que você curta esse bate-papo entre dois amigos. Só faltou aqui a cervejinha, Só né? faltou. E um torresminho aqui, mas isso daqui é um bate-papo entre os dois amigos aqui. Ô Paulinho, Obrigado o pessoal pelo já pegou convite. que você é mineiro, você viu? Quando você falou cervejinho, torresminho, o pessoal, mineiro, já foi fácil de pegar. Mineiro com muito orgulho, nascido numa pequena cidade de Minas Gerais, de nome Patos de Minas. Provavelmente a maioria não conhece, eu vou falar que onde está perto, né? Perto de Uberlândia, de Uberaba. Uberaba e Araguari. Exatamente. Patos de Minas. A Bela Araguari. Eu costumo dizer assim, ó. Beraba, Berlândia e a Bela Araguari. Aí fica aí o Patos de Minas, Patos de Minas, entendeu? Uma cidade muito pequena. Eu desenvolvi meus primeiros anos nessa cidade, com aquele lado, né, inquietante. Preciso fazer alguma coisa, e todo menino numa cidade pequena tem que vender picolé, empurrando o carrinho de picolé. Quando ele acha que tem que evoluir, a caixa de engraxate. Terminamos a caixa de engraxate, consegui meu primeiro meio emprego, que foi um emprego de faxineiro numa gráfica. E eu sou bom na faxina, viu, Sancler? Eu sou bom nisso também. Homem bom pra lavar um banheiro, sou eu, viu? Da faxina, eu fui pra entrega. Da entrega, eu arrumei um emprego na casa lotérica. Da casa lotérica, comecei a procurar empregos melhores e ninguém me aceitava. Tudo isso em Patos? Tudo em Patos. Tá. Eu já estava chegando lá nos meus 16 anos de idade e ninguém me dava um novo emprego, uma nova oportunidade, ninguém me dava um emprego mais decente. E eu começava a perguntar, mas por que você não me emprega? Por que você não me aceita? Aí eles respondiam a mesma coisa, porque o sexo masculino, antes de exercer, entendeu, as suas atividades de exército, marinha, aeronáutica, entendeu? Nós não empregamos porque quando você for exercer, eu tenho que aceitar você, flexibilidade de horário, faltar, ficar dias fora, porque você precisa cumprir o seu direito militar. Aí eu falei assim, já sei como é que eu vou fazer. Eu tô com esse problema, eu tenho que resolver, né? Então, o problema existe, temos que encarar de frente, não tem como desviar e não tem como voltar. Sim. Procurei o exército e falei assim, eu não posso esperar 18 anos, eu não tenho esse tempo, eu preciso avançar nos meus planos e eu quero fazer esse negócio aí, de direito, de exercer, guerra, eu quero fazer antes. Antes. Aí ele falou assim, a única forma é você alistar voluntário, mas eu acho que você não deveria alistar voluntário. O sargento me explicando. Mas por que não? Porque você é arrimo de família, porque você não tem pai, porque você é de uma renda muito baixa, porque você hoje precisa trabalhar para sustentar a sua parte da sua casa e com certeza vai ser dispensado na nossa turma. Aí eu falei assim, mas eu não posso esperar 2 anos para me saber se vou ou não vou ser dispensado. Eu não posso esperar. Eu quero fazer agora. Me alistei voluntário, com 16 para 17 eu cumpri aquela necessidade, né? Aquele compromisso, a obrigação militar.
terminei ali o tiro de guerra naquela época, já assim, na virada de 17, porque eu sou de setembro e eu terminei em dezembro. Eu tinha 17 anos e 2 meses quando eu concluí meu compromisso com o militarismo lá. E aí, em fevereiro, eu consegui arrumar um bom emprego. Aí eu consegui um emprego de administrativo de uma empresa de distribuição de livros, onde o produto principal era a venda de Bíblia. Uau. Me senti todo orgulhoso, né? Levei aquela camisa branquinha, tudo lá direitinho, comecei a trabalhar. Mas pouca experiência, vamos aprender como é que funciona o cargo administrativo, né? Aí eu aprendi entrada de estoque, de nota fiscal, fazer balanço de estoque, saída, controlar. Aí, um belo dia, eles me ensinaram a gerir, a calcular a comissão dos vendedores. Aí eu comecei a calcular, quando eu terminei todos os vendedores, eu notei, o Sancler, que o pior vendedor ganhava 5 vezes mais que eu. Aí eu pensei comigo, se eu for pior do que ele, eu ganho 4. Por que eu estou ganhando 1 aqui se eu posso ganhar 4? Fui lá, bati na porta lá do meu patrão, Carlos Washington. Falei, senhor Carlos, eu quero ser vendedor. Eu quero ser vendedor, esse negócio não dá para mim, eu não tenho paciência de ficar ganhando um salário, eu preciso buscar mais, eu sou o mais velho lá de casa, eu tenho que ajudar minha mãe é costureira. Nós, nessa época, morávamos num barracão de 2 quartos, uma sala e uma cozinha. Era um barracão de 4 cômodos. Tinha irmãos? Naquele cômodo que eu dormia eu e mais 3. Então, minha mãe ficava num quarto, eu e meus 3 irmãos no outro, uma salinha e uma cozinha para almoço. Um banheiro para todo mundo na casa. Entendeu? E aí ele falou comigo, impossível te dar um emprego. Porque você é de menor, você tem 17 anos, e eu preciso de uma autorização por escrito da sua mãe me autorizando a te colocar como vendedor, porque como vendedor você precisa viajar. Então, o cargo nosso de vendedor não é interno, ele é externo, e a gente trabalha por cidade. Aí eu falei assim, puta merda, eu vou conseguir essa autorização. Cheguei em casa, falei para minha mãe, tenho 3 notícias para te dar. Primeira notícia, vou ser promovido na empresa que eu estou trabalhando. Segunda notícia, vou parar de estudar. Terceira notícia, eu vou ser vendedor externo dirigindo pelo estado de Minas Gerais. Foi 3 dias de choro, né? Foi 3 dias de choro. O sonho dela era que eu virasse um contador, um caixa de banco, um gerente da loja de armarinhos. Principalmente, né? Estando ali perto dela, né? Eu não queria que você viajasse de jeito nenhum. Aí eu falei, mãe, é o que eu quero, eu não posso ficar acomodado, eu não concordo de estar nesse tipo de vida. Depois de 3 dias ela concordou, assinou a autorização que eu poderia viajar, que eu poderia... Era como se fosse uma emancipação interna, né? Sim. Não foi no cartório, não foi em lugar nenhum, é ela mesma que autorizou, consegui, entendeu? Estudei o produto, porque todo vendedor ele tem que encarar o problema, enfrentar o problema, mas tem que conhecer o produto. Porque como é que eu vou vender um produto se eu não conheço o produto? Ah, mas é Bíblia, não tem que conhecer porque todo mundo conhece. Eu não concordo, entendeu? A maioria não conhece. Então lá vai eu, com papel, caneta, uma régua, lendo a Bíblia cabo a rabo e grifando os momentos que eu achava que era um argumento de venda. Então, isso é um argumento... Você leu a Bíblia, então? Inteira. Gastei 16 dias, entendeu? 9 a 10 horas por dia, durante 16 dias seguidos. Eu li a Bíblia todinha ali para poder entender e grifei os argumentos. Opa, isso aqui é um argumento. Opa, isso aqui é um argumento. E eu fui grifando aquele negócio ali. Eu lembro que do dia 16 eu terminei, dia 17 eu comecei, era o início da segunda quinzena daquele ano, maio, que eu iria fazer 18 anos. E ele me deu uma variante TL, né? Para quem não conhece aí, gente, a variante TL, uma das primeiras peruas que teve no Brasil aí. Ela veio antes da Brasília ou depois, Paulinho? Ela veio antes da Brasília. Então, a Brasília é a evolução da variante. Teve a variante, depois teve a variante 2, depois veio as Brasília. E no caso da variante, ela tinha uma coisa interessante para mim, porque eu dormia 2 dias na variante, porque a variante ela vira um chiqueirinho que a gente chamava, né? Esses carros, né? Perua, ela tem esse hábito de você deita o banco traseiro e ali vira um chiqueiro, né? Então, naquele chiqueirinho ali, você conseguia dormir. Você colocava um colchãozinho? Então, nada, era no... Você com 17 anos, o corpo não sente nada, não. Sente agora. A gente precisa de colchão ortopédico que reclina, que sobe e que desce. Naquela época, 17 anos, você não tem isso, não.
Aí o que eu fazia, né? Meu hábito, né? Eu dormia 2 dias na variante e 1 na pensão, pra dar uma zerada, né? E banho. Tomava o banho no Porque posto você de dormia gasolina. na variante para economizar. Para economizar. Eu precisava juntar dinheiro. Ah, entendi. Eu precisava juntar dinheiro. E naquele momento eu não tinha nada. Então eu ia juntar como? Eu tinha que arriscar tudo para juntar alguma coisa. Entendi. Então, variante, dia 17 comecei minha primeira viagem. Minha primeira viagem, João Pinheiro, também em Minas Gerais. Entendeu? E eu tinha direito... Perto de Braslândia, Paracatu. Paracatu, Braslândia, Conheço. Vazante, Lagamar, aquela região lá. Essa foi meu primeiro desafio. Eu tinha que, uma variante, puxando uma carretinha lotada de Bíblia e um pouco, como o carro-chefe era a Bíblia, o estoque maior era a Bíblia, e um pouco de enciclopédias voltada a estudo, voltada à culinária, voltada a paisagismo. Caso não fosse a Bíblia, eu tinha um segundo produto para poder estar oferecendo. Puxando aquela carretinha, lá vai eu, entendeu? Para João Pinheiro. Mas deixa eu te perguntar, como é que você levava esses livros todos na mão? Você transportava na carretinha da variante. Da variante. A variante puxando aquela Mas carretinha. como é que você ia na casa das pessoas? Aí eu parava a variante num quarteirão, X, tá lá, para a variante numa sombra, Tá. pega 2 Bíblias, põe debaixo do braço e mira as casas e vai de casa em casa. Outra Uau. dica, nunca recuse um cliente. O cliente está de bermuda, está de chinelo, está a pé, está subindo, está descendo, gordo e magro, acredita no seu cliente. Eu não pulava uma casa. Então, casa, batia. Economizando 2 dias na variante, 1 dia na pensão, tomando banho no posto de gasolina que parava caminhoneiro, porque tem o banheiro lá do caminhoneiro, entendeu? E não parava para almoçar. Porque a minha estratégia era o seguinte, se eu paro para almoçar numa cidade que eu não conheço, sem ninguém para estar me cutucando, me vigiando, eu vou cair numa lombeira, né? Que a gente chama de fazer o quilo, né? Então você acaba de almoçar, passa no banco da praça, para na sombra, você perdeu o ritmo. Então eu ia, eu levantava da variante, tomava um banho no poço, ia na padaria, 2 pão de sal com manteiga, um copão de café com leite ou café leite Toddy, misturava lá para dar energia e começava. Pá. Como eu sabia que eu não ia parar para almoçar, eu aceitava tudo. Tudo me oferecia. Só aceito uma água, aceito um café, aceito um biscoitinho, aceito um bolo, aceito. E ia aceitando coisas nas visitas do dia que é negócio do dia. Eu tinha direito de voltar para Patos toda sexta-feira. O que eu fazia para ganhar tempo? Não voltei. Porque senão eu vou ficar o final de semana, porque eu trabalho mais, prospecto mais, visito mais. Então, tá aí. Quem mais fala, mais negocia. Quem mais negocia, mais vende. Quem mais vende, mais ganha. Quem mais ganha, quer mais visitar, quer mais bater na porta, quer mais prospectar. E era isso que eu fazia, batia. É um ciclo virtuoso, né? E minha meta era ser o último vendedor, porque eu ainda não tinha essa bagagem ganhando 4 vezes mais do que eu ganhava. Terminou aquela quinzena, voltamos para casa no dia 31, dia 1º, sentar com o chefe para fazer a prestação de contas, né? Sim. Aí chegou lá, os vendedores apresentando, 14. Era difícil vender uma Bíblia, porque a Bíblia custava 3 salários mínimos. Hoje, essa Bíblia custaria R$ 4.500. Custaria. Por quê? Era uma Bíblia muito bonita, toda encapada de couro, com as folhas douradas, um material muito bom para a época, as imagens assim, muito nítidas, as fotos da Basílica, dos quadros, mostrando a vida de Jesus Cristo, toda a ascensão de Jesus Cristo, desde a anunciação até o nascimento, até o crescimento, até ele ali de frente dos na época lá, os estudantes, o pessoal todo lá, entendeu? Era muito bem feita. Então, era uma Bíblia cara. E vender uma Bíblia, gente, hoje, de 3 salários mínimos, não é fácil. Então, os números eram esse. Chegou um 14, 18, 22, 26, 27. Aí chegou o Zé Carlos. O Zé Carlos era o melhor vendedor. Era aquela pessoa que ela chegava, o patrão tratava bem, os funcionários tratavam bem e os vendedores tinham respeito. Chegava o carro novo, era dele. Então, ele era o único que tinha um Fusquinha. Fafá de Belém era ele, aquele Fafá com a lanterna traseira redondona lá. Todo mundo de variante e ele já estava no Fuscão lá, já mais avançado. Beleza, eu deixei para apresentar por último. Zé Carlos, aplaudido na frente, todo mundo lá, 31 Bíblias no mês de maio, né? Aí chegou minha vez, tirei da minha pastinha todos os cheques, o dinheiro, naquela época era dinheiro, cheque, e parcelava, podia parcelar em 4, 5 vezes, na promissória. Então eu assinava a promissória. 33 vendas. Ninguém acreditou. Mas como
é que esse cara conseguiu? Na primeira Na vez? primeira quinzena, eu vendi mais do que o melhor vendedor no mês inteiro. Aí eu não preciso falar para você que depois eu sempre fui o primeiro e fui batendo recorde, batendo recorde. O normal era isso aí, entre 22 e 35. E deixei meu recorde lá, que eu fiquei sabendo até uns 5 anos atrás, que ninguém nunca tinha batido, tá? Encontrei com o Carlos, e ele falou comigo 78 Bíblias. Enquanto a média era de 22 a 35, 78 Bíblias, deixei lá. Terminando essa experiência, eu vi, puta merda, eu sei vender. Eu acho que esse negócio de vendas vai encaixar. Fiz um capital, entendeu? Com esse capital, eu fui mexer com importação. Entendeu? Que trem chique, não, é Muamba de Paraguai mesmo. Então a gente ia para o Paraguai de ônibus e na época não tinha meia fina bordada no Brasil, só tinha meia fina da cor da pele. Aí eu trazia meia fina preta com colorido, vermelha com colorido e branca com bordado e trazia seda. Os homens adoravam seda naquela época, né? Aí trazia seda bege, vermelha, branca, preta, e era muito famoso os Roadstar, os whisky daquela época, né? Os Grants, os Cavalo Branco, entendeu? Trazia whisky, trazia brinco, tinha muita variedade de brinco, e brinco era muito barato, como se um brinco fosse hoje 80 centavos. Aí chegava e vendia por 15 reais, as mulheradas ficavam doidas. Rádio relógio, quando lançaram o rádio relógio, era um carro, era um produto carro-chefe mesmo, era um produto para vender muito fácil. E aí fiz um capital novamente. A hora que eu fiz esse segundo capital, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero mexer com carro. Eu estou vendo o povo mexer. Mas por que você queria mexer com carro? O que despertou isso em Meu você? tio. Ah, tá. Meu tio, também de uma vida muito difícil, classe D, família pobre, batedor de foice, capinador de fazenda. Uau. Saiu da fazenda, foi para a cidade e começou a comprar e vender carro na rua e na feira. E ele estava se dando bem com isso. Aí eu conversei com ele, tio, você me ensina? Eu posso ir para aí que você me ensina? Mas eu não tinha o dinheiro. Meu dinheiro era assim, aquele dinheiro que eu ganhei na Bíblia. Você tinha aptidão para vender, Entendi. tudo mais. E aí eu virei para minha mãe, entendeu? E falei para minha mãe, vamos melhorar, ela tinha um Fusca, vamos melhorar esse Fusca e vamos comprar um carro melhor. Nós compramos um Chevette. O Chevette 83 naquela época era o Monzinha, entendeu? Então eu era louco para ter um Chevette. Não, ele era um dourado. Dourado, aquele meio amarelinho assim. Antes de comprar o Chevette, eu estava lá ganhando meu dinheiro com a Bíblia, depois eu ganhei um pouco de dinheiro com a importação, aí eu comprei o meu carro, que é um Fiat 147 verde, entendeu? E eu tive que fazer aquele carro ficar bonito. Então eu gastei uma lata de massa 2 e uma lata de massa 1. Cara. Entendeu? Eu inventei a massa misturada, porque eu misturei, ele era tão queimado de sol que eu misturei a 2 na 1, fiz uma pasta, coloquei um pouquinho de querosene nele, entendeu? No final você apertava aqui ó, o pano, a estopa, saía tinta verde, mas ele ficou bonito, ficou brilhante. E aí, esse carro estava com a junta de cabeçote queimada. E eu não sabia o que estava acontecendo, e ele fervendo e baixando a água, eu andava com um balde d'água até eu entender o que era aquilo, né? Porque eu estava com 18 anos naquela época. E desse Fit, mas o Fusca, convenci ela, compramos um Chevette a meia. E aí, a hora que eu tomei a decisão de mexer com o carro, eu falei assim, e agora? Meu capital, ele tá pouco para mim. Parte dele está na sociedade do Chevette. O Chevette atende eu e minha mãe. Como é que eu vou fazer? Virei para ela e falei assim, mãe, tem uma proposta para te fazer. Me empresta a sua metade do Chevette. Só tem um Chevette 83, sociedade comigo. 50% é meu, 50% é seu. A minha proposta é que vai ficar a pé 6 meses. Mas daqui 6 meses eu te dou um inteiro. Então a senhora troca 50% do seu Chevette em 6 meses sem carro e daqui 6 meses eu te entrego um Chevette inteiro. Uau. Ela concordou, entregou o Chevette dela e lá vai eu sair de Patos de Minas e mudei para 7 Lagoas para o meu tio me ensinar. Perto de Belo Horizonte. Perto de Belo Horizonte. 7 Lagoas, 70 longe, quilômetros, 70 quilômetros, 7 Lagoas de Belo Horizonte e 400 quilômetros de Patos. De Patos. Aí começamos a entender e o nosso ponto de venda era na Feira da Catalão. Catalão é uma avenida que tem em Belo Horizonte. Todo domingo, todo mundo ia para lá, parava os carros em volta da avenida, dos dois lados. A clientela vinha, aquela feira típica, né, com churrasquinho, com sanduíche, com pastelzinho, caldo de cana. E a gente comercializando. E eu adorava, o meu ponto que eu gostava de ficar era debaixo do viaduto, porque eu tinha sombra e eu tinha ali
a lanchonete do Tizé, que ele já fazia o pão de queijo, já fazia o pão com linguiça, já fazia o pernil, entendeu? A água, o refrigerante, conforto para mim e para os meus clientes. Mas era um ponto difícil de pegar, porque todo mundo queria esse ponto. Sim. O que eu tinha que fazer? Eu tinha que chegar antes das 5 da manhã. Mas eu já morava a 70 quilômetros. Então, eu tinha que sair 3h30 da manhã. Então, 3h30, lá vai eu, estava indo eu para buscar o meu ponto, o meu lugar que eu gostava de ficar. Cara, chegava antes das 5, reclinava o banco, dormia até 6h30. 6h30, um movimento do Tizé montando a barraca, porque era tudo montado, né? Barulhão, já acordava, lá pegava um pano, limpava o carro, pretinho no pneu, e eu tinha o hábito de pentear o carpete. Aí eu tirava os tapetes, colocava fora, penteava os carpetes todo do porta-mala e do interior para o carro ter uma apresentação totalmente diferente do meu concorrente, diferenciar meu produto do concorrente. Fazia um lanche. E era um carro só? Um carro. Por enquanto era meio, né? Meio. Lembra? Meio. Por Verdade, enquanto era meio, não meio tinha um ainda não. Entendi. E aí, sempre muito comerciante ali, bom de negócio, bom vendedor, quase sempre eu vendia. Segunda-feira, voltava em Belo Horizonte para fazer o acerto, né? Aí no Detran, conferia multa, não tinha software, não tinha aplicativo, não tinha nada. O ritual era todo manual. Então, fechava no domingo, pegava um papel qualquer, fazia ali um recibo ali de um sinal de 3, 6, 10%, marcava com o cara no dia seguinte, 9 horas, na porta do Detran. Detran conferia parte de débitos e multa. Dali ia para o cartório para me assinar o documento para ele, e do cartório ia para o banco para receber e transferir o dinheiro para a conta. Isso era a nossa segunda. Terça e quarta tinha que repor o estoque. Acabou o estoque. Tinha acabou o estoque. E o nosso hábito de comprar era no tijolinho, no anúncio do Estado de Minas. Sim. Não tinha os classificados, né? Se tivesse um mob alto naquela época, estava feito, né? Hoje não tem. Mas não tinha, né? Então eu tinha que agarrar no tijolinho do Estado de Minas. Só que eu tinha que ligar pro cara cedo. E eu tinha que estudar o jornal cedo. Onde é que eu ia arrumar um jornal 5 horas da manhã? Na rodoviária. Porque a rodoviária é aonde as gráficas entregavam primeiro o Estado, o jornal, para depois entregar nas bancas de loja. De novo, eu tinha que estar 5 horas da manhã lá. Então lá vai eu, 3h30 da manhã, sair de casa para chegar às 5 horas na rodoviária. O hábito meu era chegar na rodoviária, eu comia lá um misto e um suco de abacate, que eu adoro vitamina de abacate. Tomava um sucão de abacate, tomava um mistão com ovo, pronto pro dia. 5h15 estava eu lendo já o jornal e circulando. Me interessa, me interessa, me interessa, me interessa, me interessa, me interessa. E para ligar? Não tinha celular, não tinha nada naquela época. Nós tínhamos o famoso orelhão. E aonde que eu compro a ficha? Rodoviária, o lugar que vendia ficha 24 horas. Ia lá na companhia, na época, né, de telefonia, comprava um saco de 100 fichas, porque eu precisava de muita ficha a semana inteira. Então não adiantava eu comprar 3 fichas, 10 fichas. Eu já comprava o saco de 100 lacrado. Chegava a me dar um saco de ficha, né? E ia utilizando aquelas fichas ali durante a semana. A hora que dava mais ou menos umas 6h30, para escutar menos xingos, entendeu? Porque o cara ligava, você tá doido ligar pra minha casa hora dessa, eu tenho criança, tem idoso aqui, eu tô com um parente no hospital, como é que você me liga hora dessa? Eu achei que já era do hospital, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu pedia desculpa, é o senhor que está anunciando aqui o Monza, é você que está anunciando um Escort, é você que está anunciando a Pampa, né? Na época, Pampa. Entendeu? Você que está anunciando isso daí, tudo direitinho. E o cara falava, sou eu mesmo, como é que é o carro, papapá. Pela voz, entendeu, gente? Então, tá aí outra dica, gente. A hora que você for atender um cliente, falar com o cliente, muito cuidado com a voz, porque o tom da voz representa 70% da sua comunicação. Então, pela voz, pelo número do telefone, pelo bairro, entendeu? Você sabia o que era um carro bom, o que era um carro ruim. Mesmo? Você ia gravando, por exemplo, picareta de carro. Você já sabia que o telefone era 3377-1644. Toda semana tinha carro anunciado no 3377-1644. Você já sabia que era lojista. Eu nem não colocava. Você já sabia o nome das lojas. Loja tal, Amazonas Veículo, Só Zero, Auto Zero, Tuti Veículos. Você já sabia, você já ia pulando, você já ia pulando. Você só circulava. Esse telefone é novo. Esse aqui eu não conheço. Uai, você já ia circulando aquilo que te interessava, filtrando pelo DDD, pelo telefone, né? Pelo número do telefone.
E quando o carro era bom, você já partia para na hora. Não dava tempo de você procurar outro, não. Era, Sim. achou o primeiro, Tem que ser rápido, tinha né? que pular para nada. Se você não comprasse até 7h40, você já não comprava mais. Porque não tinha só eu fazendo isso. Você tinha uma capital inteira fazendo isso. Mas, Paulinho, Entendeu? mas o que Só surpreende... que tinha aquele lojista que levantava 8 e começava 8h40. Então, isso o que surpreende é exatamente isso. Quando você conta que você saía de Sete Lagoas, que é 70 quilômetros de Belo Horizonte, para chegar antes das 5 da manhã na feira. Quando você conta que você era o primeiro, ia na rodoviária pegar o jornal mais cedo. Aí só aí já tem um superpoder que eu nunca tinha visto aqui nos programas. O superpoder de acordar cedo. Esse é um superpoder interessante que eu nunca tinha visto em nenhum desses programas, apesar de que todos os outros empreendedores com certeza acordam cedo, mas esse daí, nessa proporção de madrugar como você fazia, cara, é incrível. E até hoje. É, né? Hoje, por exemplo, eu tô aqui nesse ambiente maravilhoso com você, 5h15, 5:50 na academia, Aí. 7h10 sair, café, 8 horas, vindo e tô aqui com você. Até hoje, é um hábito que eu construí lá no início. Minha mãe, ela não aceitava a gente ficar na cama, nem dia de domingo, depois das 6. Ela não aceitava. Dava 5:10, tá na hora de levantar, isso não é hora de homem, tá dormindo, tem que levantar e levantar todo mundo. E eu, mãe, mas pra fazer o quê? Nós vamos fazer faxina. Aí nós ia fazer faxina. Nós vamos lavar roupa. Ia lavar roupa. Hoje nós vamos lavar todos os nossos cobertores e coxas. Ela arrumava uma coisa para fazer às 6 horas. Então eu tinha que pular da cama às 6 horas. Que legal. Entendeu? Então eu fui vendo isso com o tempo a tempo, né? Tem uma frase interessante que a gente brinca muito em Minas, lá no interior, né? Deus ajuda quem cedo madruga. E todo mundo fala que eu sou muito inteligente. Eu não concordo. Eu não acho que eu sou inteligente, não. Eu acho que eu sou muito esforçado. Porque o esforço, ele supera a inteligência. Concordo. Sabe, Clé? Concordo. O mais inteligente pro menos inteligente é 10 pontos de QI. Se você for muito inteligente em relação a mim, você tem 10 pontos de QI em cima de mim. 78 com 88, 81 com 91, é 10 pontos. Então, é muito fácil de você superar esses 10 pontos de QI. Se dedica mais. Hipoteticamente, o meu concorrente trabalha 9 horas, eu trabalho 11. Ele trabalha 10, eu trabalho 12. Ele trabalha 12, eu trabalho 14. Tire a diferença. Concorda que eu tirei a diferença? Concordo. Trabalho mais, eu tirei aquela diferença dele lá, né? E aí, eu fazia esse ritmo. Como era, sozinho. O estoque era um carro só, voltava na terça, às vezes não comprava, voltava na quarta, mas sempre, terça ou quarta, eu conseguia comprar. Era comprar um carro só, não era tão difícil. Aí voltava para casa, quarta à tarde já era levar o carro para mecânica, já para quarta e quinta arrumar a parte mecânica, pintar uma roda, pintar um negocinho. Naquela época tinha como ainda fazer um retoquezinho ali mais simplesinho, né? Naquela época o cliente foi mudando no longo desse tempo, né? E naquela época o que mandava era preço, não era qualidade. Tá. Naquela época o seminovo, ele aceitava comprar um carro de uma qualidade um pouco duvidosa desde que ele fosse preço. E hoje mudou, né? Hoje o cara prefere qualidade do que preço. Concordo. Entendeu? Eu não sou barateiro. Então eu te falo para vocês, gente, dica. Entendeu? Todo mundo que vendeu barato quebrou. Eu não sou barateiro, eu sou justo. É isso aí, tem que ser justo. Eu sou justo. Minha mercadoria tem um preço justo, meu carro tem um preço justo, que eu consiga entregar para o cliente qualidade, garantia, produto, é assim que eu faço. Mas naquela época não era assim, entendeu? Então, quarta na parte da tarde, quinta e sexta, era preparar o carro na parte de mecânica, lanternagem e pintura. No sábado, lá vai eu de novo, 3h30 da manhã, levantar, porque eu só tinha um dia para guaribar o carro. Não sei se vocês entendem o que é guaribar, gente. Guaribar é você desmontar o carro, é diferente de lavar. Lavar, você lavou a parte interna, externa e por baixo. É preparar Polir o carro. é lavar e passar a cera. Guaribar é você desmontar o carro. Então eu aprendi a desmontar. Eu frequentei Tirava as capotaria, os bancos. tirava a capa, tirava o tecido. É mesmo? Pegava aqui, tirava o tecido para lavar o tecido. Igual você lava uma jaqueta. Sei. Entendeu? Então eu aprendi a desmontar e a montar. Então, 3h30, 4h15, começava a desmontar o carro. Começava pelo interior, tirava tudo, carpete, banco, tirava o interior do carro inteiro. Ó, que dava mais ou menos umas 7 horas, já estava desmontado. Eu precisava levar ele para o lava-jato, porque eu não tinha estrutura para motor e por baixo. Como é que eu vou dirigir um carro desmontado? Pegava o step, colocava como banco, e lá vai eu dirigindo o carro em cima do step. Entendeu? Eu estava lá dirigindo em cima do step, levava até o lava-jato,
para economizar. Não, não, não. Lava para mim por baixo e motor. Mais nada. Quer que limpa a pintura? Não. Quero que lava por baixo e motor. Enquanto o Lava Jato fila lavar, voltava para casa, tirava todas as capas, lavava carpete, lavava as peças, lavava forro de porta, lavava a parte do porta-mala ali de carpete, de step, de triângulo, macaco, de roda, e punha para secar. Enquanto secava, lá ficou pronto, não ficou? Ficou. Lavar e eu lá voltar para buscar o carro que tá lavado por baixo do motor. Chegava em casa, dentro de casa mesmo, entendeu? Lavava a parte interna do carro e lavava a parte externa do carro. Almoço, terminou o almoço, vamos agarrar no polimento. Pasta 2, pasta 1, cera, passar de algodão. O carro estava pronto. Deixava ele no sol, porque ele precisava de ficar no sol para não feder. Entendeu? Enquanto isso, estava o banco, a capa do banco e o carpete já no sol desde cedo, secando. Sim. Abria as portas, punha ele no sol para secar o interior daquele carro ali, enquanto eu fazia o polimento no sol. Terminava, deixava ele no sol, voltava para o alpendre, era um alpendre que eu tinha lá em casa da minha avó, que eu morava com a minha avó, montar os bancos. Então, eu tinha que pegar arame por arame e fechar. Porque o banco ele tem o tecido, e esse tecido dele, ele tem uma estrutura, mais ou menos assim, de um arame, e esse arame, ele é fixado na estrutura do banco. Então, você tinha que pegar arame por arame, arrebentava os dedos tudo, até que eu descobri um alicatezinho que facilitou minha vida, porque era na truquês, entendeu? Então, eu fazia os araminhos assim, desse tamanhozinho, e rodando, quebrando, isso aqui cortava tudo. E montava os bancos. Montava os bancos, o carro estava seco, montava carpete de banco, polido, e aí faltava o toque de arremetamento final, né? Polia o motor, polia o porta-mala, polia os canos de porta e o carro estava pronto. Geralmente terminava 21h30. Morto, 3h30 tinha que levantar. 5 horas tinha que estar na feira. E na outra semana, a mesma batalha. Aí deu 6 meses, meu prazo acabou. Eu não consegui dobrar o capital. Não consegui. Aí eu virei, eu preciso entregar o carro da minha mãe, que eu prometi que é 6 meses. Procurei um Chevette bem derrubadinho, bem judiado. Dei nele uma guariba, mas era o Chevette 83. Fui lá, mãe, tá aqui seu Chevette, conforme prometido. Tá aqui, beleza? Paguei minha dívida com a minha mãe. Continuei tocando a minha vida. Lá na frente, virou 2 carros, 4 carros, 8 carros, 12 carros. Abri minha primeira loja. Da primeira loja, voltei lá em Patos, peguei o Chevette derrubado, entendeu? E deixei um cadete seminovo para ela, para compensar. Ela não sabe ter isso até hoje, eu já estou escutando. Entendeu? Escutando ela não tá, que ela faleceu agora no último ano. Entendeu? Ela nunca soube que o Chevette era muito pior do que o primeiro. Porque eu precisava pegar aquele dinheiro, que eu tinha crescido, não dobrei, comprar o dela e sobrar um pouco para me trabalhar. Mas eu compensei quando eu der um cadete seminovo, um carro de 1 ano de uso naquela época. Entendeu? E com isso daí, eu continuando incomodado. Beleza. Pô, um vendedor de Bíblia que chegou até aqui já tinha uma garagem. Piso, brita. Telha de amianto. Para refrescar o amianto, o meu lavador todo dia, entre 2h30 e 3 horas, tinha que subir no telhado e molhar a telha para refrescar um pouco embaixo. Queria algo mais, comecei a comprar e vender carro zero, na mesa ou na boca, não sei como é que você chama. Correio lá? Ainda não tinha correio, tinha o fax. Nós comprávamos no telefone e fazia o fax e passava o fax à noite. Quem era meu passador de fax era meu vigia. Quando eu não tinha o que fazer, eu ensinei ele a passar fax, então ele vigiava a loja e passava fax a noite inteira. No dia seguinte, todos os lojistas tinham meu estoque. Foco, comprar de concessionária, vender para lojista com preço diferenciado para poder ter volume. E naquele momento, lá vai eu com ousadia. Eu não tinha dinheiro para comprar pacote de carro zero. Eu tinha coragem, mas o dinheiro eu não tinha. Sim. Só que eu sempre fui muito perspicaz. Sempre fui. E muito corajoso. Muito corajoso. Então, eu fazia o seguinte, eu comprava na segunda para pagar terça, quarta e quinta, por exemplo. Eu tinha que vender segunda para pagar a parcela da terça, vender na terça para pagar a parcela da quarta e assim sucessivamente. E graças a Deus sempre deu certo, sempre deu certo. Aprendi muito rápido, eu era muito dedicado.
Eu, 7 horas, eu estava na loja, 21 horas eu estava na loja. Então, eu estava sempre estudando mercado, planejando o que eu ia fazer, planejando o meu estoque, ajustando o meu preço, para que no dia seguinte eu não podia perder a oportunidade de não vender, porque eu tinha compromisso para pagar. E com isso foi evoluindo, evoluindo. O que me incomodava, que era não ter agitação de uma garagem, vender 20 carros, 22, 25 carros por mês, bati meu recorde nessa única loja, da PA Automóveis Sete Lagoas, 530. Mas eu vendi em média 200, 220, 230. Esse foi um recorde. E bati meu recorde do dia, 53 carros em um dia. Ô, louco. Então, quer dizer, era agitado, não era? Comprando e vendendo. Fui crescendo, crescendo. A minha mesa era um L. Então, imagina essa mesa sua aqui. Ela era um L. Eu ficava no canto do L. Eu tinha aqui um vendedor pro lado de cá e tinha 5 da parte grande do L. E comprando e comprando e vendendo o dia inteiro. E sempre foi muito ágil. Com isso veio o incômodo e falar assim, e agora? Próximo passo. Então, é muito importante que a gente enxerga sempre o próximo passo. Você não pode estar vivendo o ponto A e continuar planejando o A. Você tem que pensar, eu estou no A, mas qual que vai ser meu B? Tem que ter em constante mudança, tem que ter, né, tem que Paulinho? ter. Eu falo que o empresário, gente, o empresário de sucesso é aquele que hoje pensa diferente de ontem e, com certeza, diferente de amanhã. Você não pode ficar ali na sua mesma mesmice, entendeu, Sancler? Você não pode fazer aquilo de forma nenhuma. Não. E aí, naquele momento, cara, eu já estava começando a correr muito risco, porque veio ganhando força, ganhando tração, ganhando força, ganhando tração, o giro era muito rápido, e não tinha mais quantidade de mercadoria para sustentar o meu apetite de compra. Não conseguia comprar. Eu comecei a correr risco, tipo assim, concessionário, eu vou te mandar um dinheiro e você tem 15 dias para me pagar em carro. Ou me passa o seu tubo, ou a sua projeção, a sua programação, a sua corsia, não eram os nomes, não eram esses os nomes usados na época. E eu vou ver o que tem para faturar para você no mês que vem, e eu te adianto e te compro um terço da seu faturamento. Isso era brincar de roleta russa, né? Sim. O cara já não tinha crédito da montadora direito. O cara não tinha estoque para vender hoje. Já não tinha. E precisava de dinheiro. Me pedia dinheiro. Eu dava ele dinheiro para me pagar em carro. Então, não vou nem te falar que eu comecei a ter problema, né? Sim. Comecei a ter problema. Não foram muitos. Tomei 2 canos praticamente no mercado. Entendeu? Tomei susto. Acho que eu tomei mais susto que cano. Entendi. Tomei algum susto, mas cano mesmo foi 2. Falei, tá na hora de eu diversificar, separar meus ovos. Foi aí que eu comecei a procurar concessionária para comprar. E aí eu procurei a Fiat, era a marca que eu tinha uma afinidade, apesar que todo mundo achava que eu tinha que ter buscado outra marca, mas eu gostava da Fiat, eu tinha afinidade com a Fiat naquela época. Não com as pessoas, com a marca na rua, né? Sim. E aí eu procurei o regional Fiat, na época, o meu regional na época era o Francelino. O Francelino, inclusive, cresceu na montadora, virou diretor, um excelente profissional, respeito muito a visão do Francelino. E bati na porta, mas eu percebi que ele nem entendeu muito, nem deu papo para mim, porque um menino de 23 anos, cara, bater numa montadora e falar que quer uma concessionária Fiat, ele não me deu muito papo, porque não acreditou muito em mim, não. Mandou eu contar minha história, eu contei, por que eu queria uma concessionária, eu contei, e o que eu sabia fazer, eu sei vender carro, isso eu sei fazer. E ele falou comigo que não tinha área livre. Não tem área livre, o Brasil já está tomado, tal. Posso comprar? Ele tomou aquele estudo e falou assim, mas como é que você vai comprar? Não, posso comprar? Pode. Mas não pediu documento, pediu nada, era aquele negócio meio assim, pode. E aí, como eu tinha que ficar ligando as concessionárias o dia inteiro, não custava perguntar, né? Sim. Você vende? E um belo dia, meu vendedor, Valdeci, entrou em contato com uma concessionária, chamava, né? Dovel, Pouso Alegre, Minas Gerais, sul de Minas, na margem da Fernão Dias, na margem mesmo, dentro do posto Fernandão, conversando lá com o gerente. O gerente falou assim, então, carro nós não temos, não. Mas nós estamos pensando em vender a concessionária. Foi na hora que eu vou descer, Paulo, tem um cara aqui que falou que vende. Você passa para mim. Comecei a conversar com o gerente, me apresentou o proprietário, comecei a conversar com o proprietário e fomos lá em Pouso Alegre para conhecer a operação. E aí eu gosto de contar, foi minha primeira concessionária. Entendeu? Foi a única que eu comprei. Eu fiz um trabalho, assim, com bastante humildade, né? Eu fiz um trabalho tão forte, uma dedicação tão plena, que eu dobrei as vendas no primeiro ano, cresci o pós-venda 6 vezes o pós-venda, não sei mais, entendeu? E aí fiz um bom trabalho, o que aconteceu? A montadora bateu na minha porta, falou assim, ó, como é que você fez esse trabalho todo? Aí contei as minhas histórias, falei como é que eu fazia, sempre
buscando o amanhã ser diferente de hoje. Legal. Sempre inconformado. Não pode, gente. Você ficar aqui no salão, esperar o cliente entrar. E se ele não entrar? Como é que eu pago minhas contas? Dia 5 tá chegando. Não tem essa conversa. Tem que dar certo, tem que dar certo, tem que dar certo. Vai. Não tem opção 1, 2 e 3 e uma ser negativa. As 3 tem que ser positivas. Aí eu criei várias estratégias, né? Uma delas que eu achei muito legal na época, que eu acho que eu tive uma sacada, Pouso Alegre é polo de mais um monte de cidadezinhas em volta, né? Sim. Que é o do agro, do café, que o pessoal tem uma condição financeira boa. Aí eu comecei a procurar os padres. E falei para os padres, senhor padre, estou começando a vida, estou precisando de vender, preciso de uma parceria com o senhor, e eu tenho a missa aí, não sei o quê. Eu queria oferecer um coquetel depois da missa. Porque aí, para todo mundo que está lá, só tem a paróquia, só tem aí o salão da paróquia, não sei o quê. Eu quero fazer um coquetel, um café, um biscoito pro pessoal e vou pôr meus carros na porta. Entendeu? E comecei a fazer essas ações, cara, em cada cidade. Fui lá em Cariaçu, aí eu fui lá nas cidadezinhas em volta, tudo, em Puyuna, aí eu fui lá em Cambuí, fui em Santa Rita, e comecei, e deu certo. Porque terminava a missa, o padre anunciava que lá no salão tinha um coffee break lá, com bolo, com suco, com guaraná, com não sei o quê, e na porta do salão estava lotado de carro para eu negociar com esses caras. Então, isso foi uma ação que deu muito certo na região, e eu tinha isso frequentemente, de ir até o cliente. Tanto é que hoje, gente, é sine qua non, meu vendedor ele tem que visitar. Meu vendedor tem 4 funções, só, ele não pode fazer mais nada. Ah, o vendedor busca ali uma gasolina, busca não sei o quê, sobe, desce, pega uma chupeta, liga a bateria. Não, ele pode prospectar, atender, visitar cliente e postar. Mais nada. Eu falo que eu tenho um cargo que chama assistente comercial, que o assistente comercial, ele é meu mini gerente. Por quê? O assistente com 22 anos pode fazer tudo e o vendedor não pode fazer tudo. Entendeu? O vendedor ele pode visitar, mas ele não pode ajudar a arrumar um salão. Ele não pode, porque se o vendedor vai arrumar o salão, quem vai atrás do cliente? Foco no cliente mesmo. Foco no cliente, tem que ter foco. Porque eu tenho quem limpa, eu tenho quem organiza, eu tenho quem faz a parte do back-office, mas eu não tenho quem vai atrás do cliente. Então, eu tenho que ter foco naquilo ali. E foi era o que a gente fazia. Você entendeu? Eu não esperava o cliente chegar na concessionária naquela época. Eu fazia isso no final, se deu o nome, né, de mini ações de venda dentro das paróquias. Isso me trouxe um ganho de escala. Aí eu queria mais, eu queria fazer alguma coisa, mas as informações para chegar na gente era muito raro e muito poucas, porque não tinha muita coisa para você ter informação, né? Entendeu? Aí eu tive uma ideia de procurar o prefeito. Já tinha ganhado experiência com os padres, por que não procurar o prefeito? Prefeito, estou começando, uma concessionária, preciso fazer a coisa acontecer, entendeu? Está difícil, não sei o quê, preciso de um apoio seu. Toda cidade não tem aquela praça com as ruas em volta, a igreja no fundo. Virei para ele e falei assim, prefeito, eu preciso fechar a rua da praça. Ah, mas não tem jeito, é o fluxo de carro, não sei o quê, não, mas um dia só. Esse cara desvia pelo quarteirão de baixo, pelo quarteirão de cima, consegui convencer o prefeito. Pronto, lá vai eu, 2 cavaletes, travamos, um policial para dar segurança para nós ali, travamos a rua da praça. Aí eu coloquei, ponto, agora precisa da data, escolhi a data. Foi novembro. Preciso do prefeito assinar, preciso de polícia, preciso dar um nome e nome. Que nome que vai chamar esse evento? Que nome, um monte de ideia. Via fácil. Por que via? Via mundo? Via. Por que fácil? De facilidade. Mas tá bom. Agora, por que esse cara vai parar lá? Porque tem que ter um motivo para ele parar, né? Não tem propaganda, não tem panfleto, não tem nada. Aí eu coloquei um palco de um cantor, piscina de bolinha, pula-pula, carrinho de sanduíche, carrinho de pipoca, carrinho de picolé, entendeu? E pus um palhaço movimentando o espaço e uma tenda de maquiagem provisória, de maquiagem, de tatuagem, uma maquiagem que tem personalidade numa tatuagem. Fazendo florzinha, coraçãozinho, maçãzinha no rosto das crianças. Adivinha? Toda criança queria parar, queria entrar, e criança junto com os pais. Nossa média naquela época, gente, eu vendia em torno de 45, 50 carros por mês nessa unidade. Nesse mês, vendemos 92. Prospectamos o negócio, dobramos o faturamento naquele mês. E quando você atinge um pico,
Eu sempre falo que quando você atinge um determinado ponto, você não quer voltar mais. Eu já não voltar. aceitava mais os 50. Aí sempre tinha que ter evento. E aí a gente estava sempre criando as ações do padre e as ações do prefeito. As ações do padre e as ações do prefeito. E com isso deu muito certo. A hora que eu fiz o meu 9º Via Fácil, eu fazia de 3 em 3 meses o assunto com o prefeito e eu fazia mês a mês com os padres. Os padres, eu fazia 12 eventos. E com o prefeito, eu fazia de 3 em 3 meses. Aí me falaram de um evento que tinha feito, não sei o quê, e que esse evento era muito grande e que vendia muito carro. Aí eu fui lá fazer um benchmark, né? A hora que eu cheguei, o cara me explicou, eu falei, isso é meu Via Fácil, ó, que era o feirão. Foi quando eu vi a palavra pela primeira vez da minha vida. Feirão sem saber que era feirão. Posso falar com você que eu inventei o feirão. Você pode. Eu tô te contando que eu tinha feito 9 feirão com o nome Via Fácil, sem saber que o nome era feirão. E o dia que eles me apresentaram o feirão, eu falei assim, mas isso é meu Via Fácil. Isso é meu Via Fácil. Parei de usar o Via Fácil e comecei a usar o feirão. Porque eu comecei a oxigenar o nome, mas com a mesma pegada, entendeu? Palhaço, maquiagem, som, cantor, ao vivo. Cantor tinha que tocar viola, era ao vivo. Entendeu? Pula-pula, piscina de bolinha, comida e bebida. E aí a coisa foi evoluindo, evoluindo. Montadora me procurou. Eu falei para ela, eu resolvo seu problema. Mas eu não pago, não. Eu já paguei a primeira. Eu paguei para você me conhecer. Agora eu tô aqui para resolver esses problemas. O que eles fizeram, não sei. Não sei mesmo. Eles foram na primeira concessionária, para eles era a primeira, para mim era a segunda, né? Eles foram na minha segunda concessionária, acertaram com o proprietário, assinou o distrato e contrato. Na terceira, assinou o distrato e contrato. Na quarta, assinou o distrato e o contrato. Aí nessa sequência, eu estava com 4 concessionárias, aí eu já tinha volume, aí eu já tinha corpo técnico, né? Porque eu já tinha implantado o back-office, a contabilidade, e eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui te perguntar muito, né? Contador, como é que é isso? 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 O pessoal do TI, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? Pessoal de marketing, pessoal de tributo, pessoal de montadora, pessoal de pós-venda, perguntando. E eu vim ganhando essa caixa, ganhando essa bagagem, ganhando experiência, tentando fazer fora da caixa. Tudo que eles falavam comigo assim, é assim que funciona. Eu pensava, mas se a gente fizer assim, pode? Não dá certo. Por que não dá certo? Por causa disso e disso. Então, vamos criar terceiro módulo. Então, o primeiro é assim, o segundo é assado, tem essas barreiras, e o terceiro, então, dá para fazer. Não dá? Dá para fazer. E sempre criando bastante... Eu não posso contar tudo aqui, né? Porque é muita mágica, né? Sim. Eu fiz muita mágica. Muita mágica. Eu não tirava coelho da cartola, não. Eu tirava elefante, rinoceronte, dinossauro. Eu tirava tudo da cartola, entendeu? Porque era eu contra ali, aquele momento ali, correndo atrás, mexendo, preocupado em fazer o comercial virar, fazer a venda virar, entendeu? Como levantar tanto capital para tudo aquilo ali, porque eu sempre gastei um pouco mais do que eu tinha, entendeu? Eu não tenho vergonha de falar. Hoje, eu nunca apliquei um dinheiro no banco. Hoje eu não tenho R$1 aplicado. Meu dinheiro todo é para mim investir no meu negócio. Eu confio na minha gestão. Eu confio na minha forma de trabalho. Eu confio na forma que eu conduzo as minhas empresas. Então, para que eu vou deixar meu dinheiro para o banco trabalhar para mim? Não. O retorno da sua empresa é muito maior. Eu trabalho melhor do que o banco, meu dinheiro. Não estou falando que ele trabalha pior do que eu, não. Estou falando com você que o meu dinheiro, parado no banco, eu sei trabalhar melhor com ele. E com isso, eu vim galgando, fazendo mágicas, ajustando imobiliário com comercial, com contabilidade, com tributário, e vendo as oportunidades que a lei permite, entendeu? E aí outras montadoras começaram a bater na minha porta. Aí bateram na minha porta a Renault, a Nissan, aí veio Chery, veio Hyundai, veio Jeep, veio Ram, entendeu? E aí conseguimos chegar num ponto que nós chegamos aqui no dia de hoje, está aqui na sua frente, que para mim é um grande prazer. Então, eu tentei dar só uma geralzona. Foi muito bacana. Agora, Paulinho, hoje você tem quantas concessionárias? A Viamundo ela tem quantas concessionárias? Eu tenho núcleos, né? Tá. Eu tenho núcleos. Eu tenho a Viamundo, que hoje que debaixo desse nome eu tenho lá Fiat, Jeep, Renault, Nissan e Ram. Tá. Eu tenho outras placas que chama Mazan, com as operação Hyundai, placa Mazan, Mazda, que é Chery, entendeu? Que aí são outros nichos. E você ainda mantém a PA?
Mantém desde o início a mesma. Começamos na Brita, depois eu comprei o imóvel, fiz uma sede própria. A sede própria está lá até hoje, vende super isso, bem. Eu tenho um time da PA fantástico, parabéns, um abraço pro meu time da PA aí, para não dar ciúmes, né? Parabéns a todos o meu time, eu tenho um time muito competente. Legal. Quem cuida de Viamonde Fiat, Viamonde Jeep, Viamonde Ram, não vou falar o nome, né? Porque o mercado vai querer me tomar meus líderes, né? Então não vou falar o nome, não. Senão eu perco os meus líderes. Mas seu time é bom. Entendeu? Meu time é bom. É muito meu bom. time, eles vão achar estranho, vão mandar mensagem logo. Ah, então você assumiu, né? Porque a gente sempre fala com eles, ó, foi bom, mas poderia ser melhor, né? Foi bom, mas podemos fazer melhor, vamos fazer melhor. Entendeu? É isso a inquietação faz com que sempre queira algo melhor. Mas o time é muito bom, realmente. A gente tem contato com o seu time, é muito bacana. É muito bom mesmo. Eles são competentes, eles são comprometidos. Tem muito do meu jeito, esse jeito meu rápido de espoletazinha, né? Eu chamo esse estilo de patins nos pés. Eu falo assim, gente, nós temos que ter patins nos pés. Porque se você não é o maior, se você não é o mais inteligente, se você não é o mais capitalizado, você tem que ser o mais rápido. Porque alguma coisa você tem que fazer diferente do mercado. Então eu brinco muito com eles. Eu tenho vários debates com eles, várias reuniões com eles, né? Começou há 22 anos atrás, quando eu implantei que todo primeiro dia útil da semana tem que ter uma reunião de amolar machado, que eles chamam de aula de Deus. Entendeu? Chama aula de Deus. E teve feirão sábado, domingo, saiu 8 da noite. Podemos tirar a reunião de manhã e jogar para terça? Não. É todo primeiro dia útil. Eu falo, gente, que o nosso combustível, ele dura 4 dias. Então, você põe o combustível na segunda, terça e quarta, você tá com o tanque cheio, quinta começou a esvaziar, sexta já tá vazio. Se você esperar um mês para poder encher de novo, você perdeu tração, na segunda-feira já tem que ter outra reunião. Quando eu tinha uma loja, eu fazia presencial. 2, segunda e terça. Aí a segunda loja era terça. Primeiro dia útil era na maior, segundo dia. Quarta, quinta, sexta. Só que passou a ter 6 lojas, terminou os dias da semana. Eu já não tive mais como fazer. Terceirizei para os meus gerentes e diretores fazer essa reunião. E essa reunião, há 22 anos, ininterruptas. Férias, Natal, Réveillon, não interessa. Primeiro dia útil. Tem que ter essa reunião. E onde é que eles buscam informação? Estava me incomodando eu ter uma bagagem grande para entregar, porque eu estou falando da minha geração. Eu não sou a segunda geração. Sim. Você entendendo? Eu sou o cara que vendeu picolé, vendeu Bíblia, vendeu um carro de sócio. Eu vendi meio carro, né? Porque eu não tinha um carro inteiro também, não. O meu primeiro carro, eu dei 2 cordão de ouro, um som que eu tinha e um pouco de dinheiro e comprei o Fiat 147 com a junta queimada. Sim. Então, quer dizer, o cara levou 2 cordão de ouro, um aparelho de som e um pouco de dinheiro. É o meu primeiro. Do primeiro, virou meio que a minha mãe de um Chevette. Que esse meio Chevette, hoje eu tô aqui na sua frente. Que legal. Nós, o ano passado, faturamos o nosso primeiro bi. Entendeu? Nós faturamos o ano passado 1 bilhão e 70 milhões de reais como grupo. Entendeu? E eu ali inconformado, tentando buscar novas coisas, entendeu? Os vendedores, os gerentes com sede de aprender. Aí eu montei o canal. O canal foi um canal, o objetivo foi levar conhecimento. Aí logo no início do canal, um vendedor comentou comigo, Paulo, nós temos que fechar... Canal no YouTube, né? Canal no YouTube. Paulo, nós temos que fechar o canal porque o pessoal da GM tá olhando o canal lá e fazendo reunião com o canal. Eu falei assim, mas é para isso mesmo. É para o concorrente também aprender. Todo mundo, o Brasil inteiro, Paulo Bom Tempo, YouTube, entendeu? Tem o nosso canal lá, Desafio e Superação. Tem quase 500 vídeos. Lá eu falo tudo. Eu falo tudo de seguro, de consórcio, de abordagem, de empatia, de negociação, de fechamento, entendeu? De resiliência, de empatia. Eu falo tudo de concessionário. Vocês vão ver alguns comentários meus lá, porque eu assisto, tá? Eu sou espectador, eu assisto os vídeos deles, são muito bacanas. Fica a recomendação aí. Assistam e comentem, porque é bem legal. E aí os meus gerentes pegam esse material que eu posto. Então, semanalmente tem materiais. Ele pega esse material, desenvolve em cima daquele tema. Primeiro dia útil agora, devido à tecnologia, não é mais agora cada loja um dia. Todas simultâneas pelo Meet. Então, abre um link, 150 pessoas, entendeu? Entra naquele link todo primeiro dia útil e a gente vai fazer uma imersão de 55 minutos de técnica de vendas. Desenvolvido lá no canal,
desdobrado pelos líderes de loja, que existe uma linha, uma lista de sequência por segunda. Então, cada gerente. Então, o gerente, além dele estudar, ele tem que aplicar aquilo para todo mundo. Você está treinando o seu time o tempo inteiro. Então, você mantém seu time o tempo inteiro treinando. Parabenizar as montadoras. Fazem muito bem feito a parte de produto. Essa elas fazem bem feito. Sim. Comportamental, faz bem feito. Mas, porém, vender carro, elas não sabem, porque elas nunca venderam carro no varejo. Elas nunca foram lá embaixo, pôr um boné e falar assim, senta no sol com o cliente ali, vou ali ver seu carro usado e vamos negociar. Eles não sabem. Eu peguei 37 anos de experiência de vendas. Desde como e quando eu vendia Bíblia, até atualmente, como eu treino a minha equipe, e eu fiz no Hotmart um curso completo. Eu sempre falo, Sancler, que lá no YouTube eu dou várias insights, eu dou vários ingredientes. São pílulas. Mas lá no Hotmart eu dou a receita inteira, porque lá eu organizo em capítulo. Então eu tenho 2 cursos no Hotmart, graças a Deus, um sucesso. Muito bom as notas, os comentários. Entendeu? No primeiro curso é daquele cara que nunca vendeu carro. É daquele cara que vende pouco. É aquele cara que fala assim, eu queria ganhar mais. Porque quanto mais você vende, mais você ganha. Poxa, entendeu? Se você vender um carro a mais todo mês, no final do ano você vendeu 12 a mais, né? Porque primeiro mês eu estou vendendo 5, 6, passei a vender 7. No segundo, 8. No terceiro, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sim. Então você sai de 5, em 12 meses você vende. Esse é o objetivo. Fazer ele entender por que ele está perdendo a venda. Sim. E vou dar a dica aqui. É muito simples. Porque vocês, vendedores que perdem venda, porque vocês não preocupam em eliminar as objeções do cliente. Vocês preocupam em vender. E vocês não podem pôr a venda em primeiro plano. Você não pode pôr o dinheiro em primeiro plano. Entendeu? Cliente seu está lá na web, você não pode pensar, quero vender para esse cara. Não. Você tem que achar uma forma em responder parte das perguntas e a outra parte falar que você vai ligar para explicar, para você tirar ele do mundo web e levar para o telefone. Ah, já posso vender? Não. No telefone, responde parte das perguntas, das objeções e chame na loja, porque lá na loja você tem muito mais condição de explicar para ele o que você gostaria de explicar do produto. Chegou na loja, posso vender? Não, não pode vender. Chegou na loja, você tem que encantar ele primeiro. Entendeu? Vai servir um café, não é assim, toma um café. Não. O senhor aceita um café? Aceito. O senhor prefere um coado ou um expresso? Ah, pode ser coado. Com açúcar ou sem açúcar? Sem. Mas com adoçante ou sem adoçante? Aproveitei e trouxe o café, aproveitei e também trouxe uma água para o senhor. Esse cara derrete. Quanto custou isso, Sancler? 22 centavos se for coado e se for expresso, 1,19. E o que o vendedor faz? Não faz. Aí você está preocupado em vender. Não foque o dinheiro. Foque o que traz o dinheiro. Essa que é o segredo. Encantou ele. Legal. Agora vem a venda. A venda tem que ser uma coisa leve. A hora que você tira dele para fechar, né? Você já encantou o cara. Você conhece as objeções. Você eliminou as objeções. Você apresentou estaticamente o produto. Você fez um test drive. Deixou ele curtir o carro. Porque na hora do test drive, gente, é hora de você iniciar, entendeu? Dirigindo, explicando rapidamente o que você já explicou, porque você já explicou estaticamente. Sim, você tem que explicar o produto é lá no salão, no ar-condicionado, estaticamente, que você vai explicar os detalhes. Chegou no test drive, deixa ele curtir o test drive. Curtiu o test drive, no retorno, cara, crie uma sensação de posse. Uma placa. No lugar que para o test drive, tem que ter uma placa, veículo vendido. Deixa ele estacionar olhando aquela placa. Vira para ele e fala, parabéns pela sua escolha. Escolheu bem, né? Esse é o produto certo. Ele fala, gostei. Mas falta negociar. Calma que essa parte é a parte mais fácil. O mais difícil foi encaixar você num produto que realmente vai te satisfazer. Entendeu? Na hora de você fazer o fechamento, gente, ela tem que ser leve. Você não pode sentar num restaurante, tomar um vinho gostoso, comer uma comida saborosa, pedir uma sobremesa e sofrer depois com a conta, entendeu? Ficar negociando com o garçom a conta, ou ficar sofrendo com a conta. A conta vai ser uma consequência do prazer. E o que é um almoço caro? É um mal servido.
Entendeu? Eu já comi de R$18, que eu achei caríssimo, e já comi de R$180, que eu achei barato. Dá vontade de você pegar o prato e dar uma última lambida no que sobrou de caldo, né? Por quê? O que é um almoço caro, gente? É um mal servido. Não é você que ganha pouco, é você que entrega pouco. E tudo isso, não vou contar o resto não, já não perde a graça. Tá lá no Hotmart, YouTube, entra lá no Google, Paulo Bom Tempo, Hotmart. A arte de vender é única. 11 capítulos, cada módulo tem uma prova. Mas a prova não é para te sacanear, não. Abre a prova, teve dúvida, volta no módulo, assiste quantas vezes você quiser ver o módulo, faz a prova. 70% abre o segundo módulo, 70% de cada prova abre os outros módulos. Terminou, gostou? Te convido a assistir a mentoria. Que agora você já sabe vender carro. E na mentoria eu vou te ensinar a ser o vendedor líder. Para você começar a galgar e amanhã você tá igual eu, com um monte de concessionárias. Galera, falei para vocês que era muito legal. Olha, cursos no Hotmart, tem o canal dele no YouTube, palestrante, empresário e um cara que deu uma aula aqui em alguns minutinhos de como vender. Cara, eu vejo você falando assim, um vendedor que realmente é um vendedor raiz, aquele cara que se desenvolveu para não só ser um vendedor que tem o talento nato, mas que coloca a técnica no processo. Porque a venda é muito técnica, né, Paulinho? É interessante você comentou, poxa, eu fui vender Bíblia, eu fui ler a Bíblia. Poxa vida, é fenomenal uma pessoa 17 anos. Com 17 anos ter essa predisposição, essa iniciativa. Poxa, eu vou ler a Bíblia. Eu vou vender o carro, vou conhecer tudo de carro. Então, a sua história realmente é inspiradora. E o que você faz hoje, compartilhando através do Hotmart, compartilhando através do YouTube, é muito legal, cara. Tá de parabéns, viu, Paulinho? Bem legal. Muito bom. Muito bom. E todo mundo me pergunta, né? Mas por que você abriu o canal para o Brasil inteiro? Por que você fez o canal? Compartilhar minhas histórias, compartilhar minhas experiências. Entendeu? Eu se eu pudesse falar para o concessionário, tira sua sala do segundo andar, desce a sua sala, se possível, para o primeiro andar. Se você não tiver hoje com condição de ficar no salão, mas que pelo menos fique numa sala junto com a equipe que está ali vibrando. Não olhe muito para o retrovisor, não. Ah, era assim, foi assim, será assim. Não é. Reinventa seu negócio, reinventa. Não tenha medo de fazer. Não tenha medo. Olha para o para-brisa. O para-brisa ele é maior do que o retrovisor. É para isso. É para você olhar pouco para o retrovisor e muito para o para-brisa. Olha muito para o para-brisa. Tenta entender o que vai acontecer com o nosso negócio. Entendeu? Eu estou há 37, sendo 7 só usado e 30 com concessionário. Nós vivemos muita coisa. Nós vivemos troca de moeda, desvalorização, câmbio, vivemos inflação de 3% ao dia, vivemos inflação de 2,5% ao ano, né? Entendeu? Você imagina naquela época, né? Tudo tem como tirar proveito, cara. Sim. Enquanto tava aqui tanto de gente chorando, sim, tava eu lá vendendo lenço, entendeu? E se dando bem. Eu me lembro uma estratégia que eu criei, cara, quando nosso juro era o overnight, né? Sim. Você ia fechar um carro, se eu conversava, explicava, a mesma coisa, encantar o cliente, tirar as objeções, batia o martelo. Ao que você batia o martelo para dar um desconto ou não dar, você perguntava ao cara que hora que ele ia pagar. Porque se ele pagasse antes de meio-dia, dava para você aplicar no overnight. Se ele te pagasse depois do meio-dia, era só o dia seguinte. Era 3%. Então, se você pegar um carro de 100 mil, levando para o preço de hoje, né? Era 103 mil. Então, até meio-dia, 100 mil. Depois de meio-dia, 103. Isso era a realidade nossa. Até aí todo mundo fazia. Paulo, mas cadê a diferença? A diferença não era essa. A hora que dava sexta-feira, 2 horas, 1h30, 2 horas da tarde, eu começava a fuçar os estoques das concessionárias e dos lojistas. Começava a fuçar os estoques de todo mundo. Eu comprava tudo que era filé no preço do dia. Porque era simples. Sexta para sábado, para domingo e para segunda. Na segunda-feira eu vendia ele com 8% acima do que eu comprei na sexta. Sem ter R$1. Eu ganhava 8% do final de semana sem ter R$1 no bolso. E dava certo, entendeu? Enquanto tiver herdeiro, enquanto tiver concessionários que não estão dentro da operação, cara, vai deixar oportunidade para terceiros.
Então a dica, fica na sua operação, olha o para-brisa, acredita no amanhã melhor do que hoje, faça o diferente, teve uma ideia, não espera a ideia amadurecer não, aplica. Porque o dia que essa ideia amadurecer, ela já não vai estar valendo, todo mundo já fez. Todo mundo já fez. Paulinho, qual que é o seu superpoder? Eu tenho até vergonha de contar aqui. Porque eu agradeço muito a Deus. Muito a Deus. Deus foi muito bom para mim. Muito bom para mim. Muito bom. Foi mesmo. Para mim também. Se você quiser fazer um podcast aqui de tributário, pô, nós vamos debater, eu vou te dar um monte de coisas que eu faço, que eu fiz e que eu aprendi no tributário. Marketing é minha veia forte. Vender carro eu não sou bom, não. Eu sou bom mesmo é de marketing, aí eu sou bom mesmo. Na parte contábil, eu aprofundo bem isso daí. Então, Deus foi muito generoso comigo. Tanto é que as pessoas me perguntam hoje, né? É normal cumprimentar? Ô, Sancler, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu respondo, sabe como? Tô melhor que eu mereço. Me fala. Uma pessoa que dividiu um quarto com 4 irmãos, classe D, vendedor de Bíblia. Hoje, vendemos 12.500 carros o ano passado. Que coisa legal. Entendeu? E como nunca fui muito conformado, né? E abri novos negócios. Hoje eu tenho uma fundição pesada, fabrico ferramentarias para as aciarias. Então eu fabrico peças na produção de aço, na produção de nióbio, na produção de plataformas. Uau. Além disso, hotelaria. Além disso, convite aí, gente, ó, quem gosta de um bom hotel de praia, Coara Hotel, entre Arraial da Ajuda e Trancoso. É um voozinho tranquilo, de 1 hora e pouquinho até Porto Seguro. Porto Seguro, gostoso, atravessar a balsa, 20 minutos, você está no Coara, pé na areia, pode ir por minha conta. Aquele que reclamar, eu devolvo todo o gasto que ele teve, se ele não gostar. Hotelaria, imobiliário, incorporações imobiliárias, pecuária, eucalipto, agronegócio. Uau. Então, quer dizer, eu abri para outros ramos. Primeiro, para mim não tem dia. Eu trabalho 364 dias, eu trabalho 14 horas por dia. Eu faço por prazer. Eu falo que os vencedores, eles fazem a sua missão, ou as suas missões, os heróis fazem as suas missões com prazer. Com prazer. Entendeu? Aquele cara que não tem prazer, troca de profissão. Você faz isso e não está feliz, troca. Porque nessa profissão que você está, você não vai ganhar dinheiro, você não vai ser realizado, você não vai fazer a sua história, entendeu? E você não está tendo prazer. Verdade. Faz o que você gosta. Você está entendendo? Ah, eu gosto de cozinhar. Você vai ganhar dinheiro com um bom restaurante. Você vai ganhar dinheiro. Sim. Vende o que você está fazendo, abre um restaurante que você vai ganhar dinheiro, que você faz o que você gosta. Então, sim, os super-heróis, eles aceitam suas missões e executam com prazeres. Entendeu? Você não precisa ser o mais inteligente. Entendeu? Até que eu acho que o sucesso não é muito da inteligência. Eu acredito que o sucesso é 70% de versatilidade. Quando eu desenvolvi minha parceria com os padres, minha parceria com o prefeito, minha ida para o campo, tudo isso, Sancler, foi que versatilidade com emoção. Legal. Se você põe isso aqui, ó, se você põe com emoção, cara, o resultado é outro. Eu que estava lá, eu estava lá atendendo o cara, servindo um suco, dando ele um salgado, alguma coisa, entendeu? Então, sucesso, 70% de versatilidade. E se pôr emoção, o seu resultado vai lá em cima, fica lindo, lindo, lindo. Entendeu? Paulinho, a gente vai ter outro desse, porque tem muitas coisas que eu quero ouvir. A história é muito grande. É 37 dicas, anos, não é 37 meses, né? É muita coisa. Pessoal, o nosso Mobcast fica por aqui com o Paulinho. Muito obrigado, de verdade, amigo. Mas muito legal ouvir. Eu conhecia a sua história, mas ouvi-la dessa maneira, com essa emoção, é muito. E os detalhes que estavam por trás da história que eu não conhecia, eu fiquei super feliz, muito divertido. Tenho certeza que você também gostou aí em casa. E não se esqueça, vai lá no canal dele no YouTube, vai no Hotmart, que você vai ter outras dicas lá. É um super empresário, um grande amigo. Paulinho, muito obrigado por estar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, eu adoro fazer isso. Pode me convidar sempre. Até a próxima, um abraço e até o próximo Heróis aqui no Mobcast.